Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Câmara dos Deputados recebe denúncia do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer. O Ministério da Justiça abre investigação sobre a venda do Hand Spinner. Esse brinquedo que virou febre entre a garotada não passa pelas análises do Inmetro. Mega operação no Rio de Janeiro contra tráfico de drogas e corrupção policial cumpre 200 mandados de prisão. 90 são contra policiais militares. Combater o bullying nas escolas exige também separar o joio do trigo. Nem toda crítica é abusiva e as crianças precisam aprender a conviver com elas. 2 meses depois de entrar em vigor, novas regras do cartão de crédito ainda geram confusão. E o que é pior, isso pode agravar o endividamento do consumidor. Responsável pelas finanças do Vaticano pede afastamento para se defender de acusação de pedofilia na Austrália. A palavra bullying ficou muito popular nos últimos anos no Brasil, principalmente nas escolas. Situações de crianças assediando os seus colegas vieram à tona e famílias começaram a ficar preocupadas e mais atentas. Mas chegou um momento em que tudo virou bullying. Agora, algumas escolas tentam ensinar o que é o bullying de fato, para identificar se o problema existe ou se são apenas aqueles conflitos comuns da infância. O respeito aos colegas está na ponta da língua e no dia a dia desses alunos da educação infantil. Não pode chamar um amigo de baleia. Bullying é uma coisa que não se deve fazer com nenhuma pessoa, porque ela vai ficar muito triste. A escola onde eles estudam, na Zona Sul de São Paulo, tem inúmeros projetos, como o Separar um Dia do Ano em que todos se vestem de amarelo, a cor símbolo da amizade, para debater o bullying. É importante que eles saibam diferenciar, né, o que exatamente é o bullying e que a escola perceba que parte que está acontecendo o bullying. E a gente tem a preocupação em sala de aula, trabalhar esse respeito, a amizade. Então a gente teve pontos positivos em relação das crianças não brigarem mais em sala de aula, respeitar o amigo, respeitar a sua vez. Combater o bullying com muita conversa é essencial para o convívio dos alunos. Realizar atividades com esse propósito desde os primeiros anos de vida pode fazer a diferença no futuro. Mas é preciso que se tome cuidado para que situações de conflitos comuns não sejam problematizadas demais. Quando eu hipergeneralizo, eu deixo de olhar para a questão fundamental. O que é que aquela criança que se coloca no lugar de bullying, de que está sofrendo bullying, está tentando esconder? Muitas vezes essa criança não está conseguindo lidar com o papel dela dentro do grupo. Muitas vezes ela não está conseguindo se posicionar diante do grupo. Muitas vezes ela está realmente sofrendo uma questão da autoestima. O termo bullying trata de uma questão séria, mas só deve ser usado para denominar situações em que há episódios de intimidação ou agressão recorrentes entre crianças ou adolescentes. Educadores e principalmente a família precisam ficar atentos. Fazer com que a criança sinta e traga como ela está se sentindo. A família vai ouvir, vai observar se houve mudança de comportamentos, se a criança está tendo alteração de sono, se a criança está tendo, às vezes até sendo mais agressiva ou menos agressiva, alteração na alimentação. Então são pontos importantes para ver mudanças de comportamento. Pouco menos de 2 meses após as novas regras para pagamento do cartão de crédito entrarem em vigor, o Banco Central anunciou que os juros dessa modalidade ficaram abaixo de 400% ao ano, o que não acontecia desde 2005. Mesmo assim, é muita coisa, né? Isso não quer dizer que ainda não tenha muita gente enrolada com os pagamentos da fatura. Nem todo mundo entendeu como funcionam as novas regras e quais os tipos de pagamento são os mais vantajosos em cada situação. Cartão de crédito. Ter ou não ter. É um mal necessário você comprar hoje para pagar o mês que vem. Cortei de vez, quebrei e nunca mais. Um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito em todo o país mostrou que caiu o número de usuários de cartões de crédito, de 70% para 61% no último ano. O dado preocupante é que 59% ainda não sabem quanto pagam de juros. Normalmente as pessoas não sabem quanto de juros estão pagando, seja num parcelamento que fazem numa loja, seja no rotativo do cartão de crédito. É um dado que preocupa porque uma grande parcela, 3 em cada 10, afirmaram que já pagaram parcialmente a fatura do cartão de crédito, ou seja, elas ficaram
penduradas no rotativo, pagando esses juros que elas mesmas desconhecem. Por determinação do Banco Central, o consumidor só pode ficar no crédito rotativo durante 30 dias. Na prática, isso quer dizer que se ele não tiver dinheiro para quitar a fatura, ele pode fazer o pagamento mínimo de 15%, mas apenas uma vez. Na fatura seguinte, o próprio banco já é obrigado a oferecer uma linha de crédito que vai parcelar o total do saldo devedor. Para o Procon, o problema é que isso pode gerar o acúmulo dessas novas parcelas do financiamento, com as prestações assumidas antes nas compras com o cartão. Não conseguem entender como vai ser o valor da próxima fatura e acabam fazendo adesão de uma proposta que de repente não é a mais vantajosa. Então, nesse caso, as empresas têm que estar preparadas para cancelar esse parcelamento que foi inicialmente feito, para que o consumidor possa aí melhor avaliar qual a situação mais adequada à sua situação financeira. Especialistas em finanças são categóricos. Cartão de crédito só para emergências e usado com planejamento. O melhor é que o consumidor utilize realmente o cartão de crédito de tal modo que ele possa efetuar o pagamento do valor total da fatura. A gente fala de uma preocupação dos pais. Olha só, o Ministério da Justiça abriu investigação sobre um brinquedo que virou febre entre a criançada, aquele hand spinner, aquela espécie de peão que eles seguram na mão enquanto gira. Repórter Vanessa Lorenzini tem mais informações. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer saber se é necessário que o hand spinner passe por aprovação do Inmetro. O problema é que a decisão vem num momento em que o comércio está inundado de peões como esses que vocês podem ver nas imagens agora. Eles vêm em containers da China e são vendidos livremente a partir de R$20. A maior preocupação é com as peças soltas e também com os materiais tóxicos que podem ser utilizados na fabricação desse brinquedo. Eu estou aqui ao lado do diretor de fiscalização do Procon, o Osmário Vasconcelos. Osmário, boa tarde. Quais os cuidados que os pais devem ter no momento de comprar e entregar esse brinquedo para as crianças? Boa tarde. O spinner foi classificado como um brinquedo, portanto, ele tem que conter o selo de certificação do Inmetro. Contendo este selo, o brinquedo está autorizado a ser vendido. Deve apenas crianças acima de 6 anos usar este brinquedo. E também o consumidor deve ir a lojas que tenham nota fiscal para entregar ao consumidor, que vai ser uma garantia para a reclamação. Muito obrigada pelas informações, Osmário. Então, as reclamações sobre spinners que não estariam de acordo podem ser enviadas ao Procon de São Paulo através do site procon.sp.gov.br ou ao Procon da sua região. Em todo o país, o número do telefone é 151. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ana. Outras notícias nacionais. O governo vai pedir crédito extra ao Congresso para retomar a emissão de passaportes. A Polícia Civil do Rio faz mega operação contra o tráfico e corrupção policial. Até o final desta manhã, 49 PMs já haviam sido presos. A maior operação contra a corrupção policial do Rio de Janeiro mobiliza desde a madrugada mais de 800 agentes e cumpre 200 mandados, quase a metade contra policiais militares. Ao todo, 96 PMs, 70 traficantes e outras 18 pessoas são alvo de mandados de prisão. A maioria dos policiais militares é do Batalhão de São Gonçalo, envolvido no passado em outros casos, como o do assassinato da juíza Patrícia Cioli. A investigação iniciada há cerca de um ano mostrou que os PMs recebiam propina de traficantes em um esquema que movimentava cerca de R$1 milhão por mês. O governo vai pedir hoje ao Congresso que autorize crédito suplementar de R$102 milhões para que a Polícia Federal possa retomar a emissão de passaportes. O serviço foi suspenso há 2 dias porque atingiu o limite de gastos previstos no orçamento. O governo diz que a situação será regularizada nos próximos dias. A emissão dos passaportes de emergência não foi afetada e continua a ser feita normalmente. Unidades do Hospital do Câncer no interior de São Paulo e nos estados de Roraima, Bahia e Mato Grosso do Sul, que foram alvo de ataque cibernético, devem levar ainda 5 dias para normalizar o atendimento. Cerca de 3.000 consultas e exames foram suspensos depois que hackers invadiram o sistema de informática da instituição na terça-feira. Eles deixaram mensagens em que exigiam o pagamento de resgate em bitcoins, moeda virtual da internet, para desbloquear os computadores.
Com as notícias de Brasília, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, enviou agora pela manhã à Câmara dos Deputados a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Temer foi denunciado pelo crime de corrupção passiva com base nas delações da JBS. O STF precisa de autorização da Câmara para abrir o processo contra o presidente. O envio direto, sem pedido de esclarecimentos, à defesa teve apoio de Michel Temer, que quer apressar a tramitação para a Câmara decidir ainda em julho. Caberá agora ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, definir as datas. A primeira providência será notificar Michel Temer a apresentar defesa no prazo de 10 sessões. Assim que Temer entregar a defesa, começa a contar o prazo de mais 5 sessões para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, se manifestar sobre a denúncia. A última etapa será a votação em plenário. São necessários 342 votos entre os 513 deputados para a abertura de processo contra o presidente ser autorizada. Como Michel Temer quer rapidez, as alegações da defesa devem ser enviadas logo. De outro lado, o Palácio do Planalto pressiona a base aliada para rejeitar o pedido na CCJ e encurtar ao máximo os prazos de tramitação. Enquanto isso, no Senado, o PMDB tenta se reorganizar depois que o líder do partido na casa renunciou ao cargo. O senador Renan Calheiros ficou ainda mais afiado nas críticas ao governo do correligionário Michel Temer. Renan se antecipou a uma articulação do líder do governo no Senado e relator da reforma trabalhista, senador Romero Jucá, que com aval de Michel Temer pretendia retirá-lo da liderança do partido. Eu deixei a liderança para ficar à vontade e para poder criticar sem a limitação do cargo. Contrário à reforma trabalhista, Calheiros caiu atirando. Permanecer na função significaria ceder às exigências de um governo que trata o partido como um departamento do Poder Executivo. Não tenho a menor vocação para marionete. O governo não tem credibilidade para conduzir essas reformas exageradas. O senador disse não tolerar a postura do presidente Michel Temer, a quem chamou de covarde, e afirmou que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso em Curitiba pela Lava Jato, continua influenciando o governo. Como mudar o pensamento de um governo comandado por Eduardo Cunha, que mesmo na prisão seguia influenciando e os fatos demonstram até recebendo dinheiro. Dentro do partido, as acusações e palavras ácidas de Renan não causaram espanto. Essa posição do senador Renan Calheiros já era uma posição conhecida, ele é um senador muito bem articulado, foi presidente do Senado 3 vezes, portanto ele sabe o que está fazendo, né? Mas agora precisamos, nessa reunião da próxima terça-feira aqui no Senado Federal e na bancada do PMDB, encontrar o nome de um líder de consenso, que seja consensual, para acabar de vez e de forma definitiva a divisão da bancada do PMDB. E ainda no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou no final da noite de ontem o projeto de reforma trabalhista enviado pela Câmara dos Deputados. Foi aprovado também regime de urgência para o projeto poder ir ao plenário após prazo de apenas 2 sessões. O relatório do senador Romero Jucá, favorável a manter inalterado o projeto da Câmara, como deseja o Palácio do Planalto, foi aprovado por 16 votos a 9. Durante a sessão, que durou 14 horas, a oposição apresentou sem sucesso 6 projetos alternativos. A base aliada aprovou o texto como chegou da Câmara, para evitar que tenha de ser rediscutido pelos deputados. O presidente Michel Temer se comprometeu por carta a fazer em decreto algumas mudanças pedidas pelos senadores. Basicamente, o projeto da reforma trabalhista mantém inalterados os direitos previstos na Constituição, como salário mínimo, FGTS, 30 dias de férias e 13º salário. As férias poderão ser divididas em até 3 vezes, por acordo entre patrão e empregado. As jornadas de trabalho acima de 6 horas poderão ter intervalo menor, de apenas 30 minutos para descanso ou almoço. O imposto sindical de um dia de trabalho de cada empregado deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. Aprovado na comissão, o projeto da reforma trabalhista terá agora que ser votado no plenário do Senado. A previsão é que a votação aconteça já na semana que vem. E o presidente Michel Temer contrariou a tradição e indicou a segunda colocada na votação do Ministério Público, a procuradora Raquel Dodge, para suceder Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral da República.
Pela Constituição Federal, Temer pode nomear qualquer integrante do Ministério Público da União com mais de 35 anos de idade. Raquel Dodge foi a segunda colocada na lista tríplice na eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. O mais votado foi o subprocurador-geral Nicolau Dino. Ele era o candidato de Rodrigo Janot e, por causa disso, ele teria sido descartado. Nicolau Dino foi o responsável pela denúncia que pedia a cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral e, durante o julgamento, chegou a pedir o impedimento do ministro Admar Gonzaga, nomeado ao cargo por Michel Temer. O nome de Raquel Dodge, que tem o apoio de parlamentares da base aliada, inclusive de citados na Lava Jato, será submetido a uma sabatina no Senado. Se for aprovada, ela assume o mandato por 2 anos e será a primeira mulher a ocupar o cargo. Janot fica na chefia da PGR até setembro. O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso JBS foi suspenso mais uma vez. Mas a maioria dos ministros já se manifestou favorável à validação dos acordos de delação da empresa e que a relatoria dos processos seja mantida com Edson Fachin. A sessão começou com o voto do ministro Gilmar Mendes, que criticou a forma como as delações são feitas atualmente pela Procuradoria-Geral da República. Delatados são investigados e presos até a própria delação, quando deixam de ser tratados como párias. Só se solta depois de assinar o termo de delação. Isto é uma subversão de tudo aquilo que esta Corte desenvolveu até hoje. Após 2 horas, Mendes concluiu o voto. Ele apoiou a manutenção do ministro Edson Fachin na relatoria dos processos decorrentes das delações da JBS, mas divergiu da maioria dos ministros, defendendo que a validação dos acordos seja feita pelo plenário do Supremo ou vá a julgamento das turmas do STF. Na sequência, foi a vez de Marco Aurélio Mello, que acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, nas 2 questões. Acompanho, presidente, portanto, os votos proferidos pelo relator. O ministro Celso Mello teve o mesmo entendimento. A sessão foi suspensa sem que a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, votasse. O assunto deve ser retomado hoje à tarde. O caso foi a julgamento pelo Supremo após citados nas delações da JBS contestarem o poder de Edson Fachin para validar o acordo. Os demais magistrados já haviam votado nas sessões de quarta e quinta-feira da semana passada. A seguir, banco francês é denunciado por colaborar com genocídio na África. E mais responsável pelas finanças do Vaticano é afastado para se defender de acusação de pedofilia na Austrália. Agora as notícias internacionais. Um banco pode ser denunciado como um dos responsáveis pelo genocídio em Ruanda em 1994. E as denúncias de pedofilia chegam ao alto escalão do Vaticano. O principal nome da Igreja Católica da Austrália e também o encarregado das finanças do Vaticano, o cardeal George Pell, é acusado de crime de pedofilia. Segundo a polícia australiana, são múltiplas denúncias contra ele, que deve se apresentar à corte de Melbourne no dia 18 de julho para prestar depoimento. As denúncias de abuso sexual são do período em que o cardeal era sacerdote da cidade de Ballarat, nos anos 80, e de quando foi arcebispo de Melbourne no final do século passado. Aos 76 anos, Pell é hoje prefeito da Secretaria para a Economia do Vaticano e negou as acusações que classificou como assassinato de caráter. O Papa Francisco aceitou o pedido de licença de Pell para se defender. Associações ligadas aos direitos civis e ao combate à corrupção vão denunciar o banco francês BNP Paribas por cumplicidade em genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Segundo o texto, o banco é responsável por financiar a compra de 80 toneladas de armas usadas no genocídio de Ruanda, em 1994. A denúncia deixa claro que o banco não poderia ter dúvidas sobre as intenções genocidas das autoridades do país. Na época, extremistas da etnia Hutus se voltaram contra os Tutsis. Em 100 dias de massacre, mais de 800 mil pessoas morreram. A polícia argentina reprimiu um protesto no centro de Buenos Aires ontem contra o presidente Maurício Macri. A manifestação se concentrou na Avenida 9 de Julho, onde os movimentos sociais exigiam ajuda às cooperativas de trabalho, um decreto de emergência alimentar e restaurantes sociais, entre outras pautas. 8 pessoas foram detidas. A Argentina enfrenta uma inflação acumulada nos 5 primeiros meses do ano, de mais de 10%, e vê o desemprego passar a marca de 9% da população. A dívida externa também subiu 16% em um ano e supera os 190 milhões de euros. Quase 30% da população vive atualmente na pobreza.
E chegou a hora do esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá? Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, salve. Vamos lá para a nossa hora de esporte desta quinta-feira. A gente começa falando de atletismo. Daqui a pouco tem futebol, muitos gols, mas nesta quarta-feira outro recorde mundial no atletismo foi derrubado. Vamos conferir. E foi do sul-africano Wade van Niekerk, campeão olímpico e recordista mundial dos 400 metros. Em Ostrava, na República Tcheca, ele superou a melhor marca da história dos 300 metros e que era do americano Michael Johnson. Van Niekerk terminou os 300 metros com 30 segundos e 81 centésimos, superando por 4 centésimos os 30 segundos e 85 registrados por Johnson em 2000. Nos 10 mil metros, o britânico Mo Farah não teve dificuldades para confirmar o favoritismo. O atual campeão olímpico e mundial se impôs com um tempo de 27 minutos, 12 segundos e 10 centésimos e não se abalou pela reação do queniano Bernard Kimeli nos últimos 300 metros. Em sua estreia internacional na temporada, o jamaicano Usain Bolt cravou o tempo de 10 segundos e 0,7 para vencer os 100 metros rasos. Multicampeão olímpico, mundial e recordista da prova, o velocista ainda não está na melhor forma para o Mundial de Londres, dia 4 de agosto. Junior Pérez foi o segundo, enquanto o turco Yaki Ali Karviei, o terceiro. Muito bem, agora a gente sai do atletismo e vamos balançar as redes com os gols pelo Brasil. Vamos ver. O Grêmio precisou de 32 minutos no primeiro tempo e mais um gol no fim do jogo para abrir larga vantagem sobre o Atlético Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. Com 2 gols de Lucas Barrios, Everton e Kahneman, o time de Renato Gaúcho venceu o Furacão por 4-0 e está bem perto da vaga para a semifinal. Flamengo e Santos na Ilha do Urubu. Everton e Cuellar marcaram para o rubro-negro, que deixaram os cariocas mais perto da vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Já o Peixe vai precisar vencer por 3 gols. No Allianz Parque, o Palmeiras saiu atrás, muito atrás do Cruzeiro. Levou 3 gols da Raposa. Thiago Neves, Robinho e Alisson. Mas o Verdão voltou para a etapa final determinado a reagir e conquistou um importante empate por 3-3, com 2 gols de Dudu e 1 de William. O Campeonato Pernambucano terminou só ontem. Salgueiro e Sport. E pode comemorar torcedor do Sport. O Leão venceu o Salgueiro por 1-0 e conquistou seu 41º título estadual. O jogo de volta foi decidido com um gol de Everton Felipe e com um gol anulado do Salgueiro após a consulta ao árbitro de vídeo. Foi o primeiro jogo, né? A CBF confirmou e foi o primeiro estadual que a gente teve aí o árbitro de vídeo. Muito provavelmente no Campeonato Brasileiro do ano que vem a gente deve ter essa consulta ao árbitro de vídeo. Pode ter sido o último jogo, inclusive, do Diego Souza, né? Existe essa possibilidade dele se transferir no segundo semestre para o Palmeiras. Hoje tem Atlético Mineiro e Botafogo também pela Copa do Brasil. Hora dos gols pela Copa das Confederações e também na Sul-Americana. Vamos ver. Defensa e Justiça da Argentina e Chapecoense. Com 1 a menos durante quase todo o segundo tempo, depois da expulsão de Giroto, o Verdão do Oeste se segurou até onde pôde, quando aos 49 do segundo tempo, Stefanelli voou para fazer 1-0 e decretar a 4ª derrota consecutiva dos brasileiros. O Corinthians foi à Colômbia pegar o Patriotas e saiu atrás do placar. Maurício Gomes fez 1-0 para os donos da casa, mas aos 46 do segundo tempo, Balbuena de cabeça empatou e colocou o Timão em boas condições para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe não perde há 24 partidas. Semifinal da Copa das Confederações, Portugal e Chile empataram sem gols nos 120 minutos de jogo na Arena Kazan e decidiram a vaga nos pênaltis. Cláudio Bravo chamou para si a responsabilidade, defendeu 3 pênaltis e classificou a equipe para a decisão no próximo domingo. Vidal, Arangues e Sanches converteram suas cobranças para os chilenos e Quaresma, Moutinho e Nani pararam nas defesas do arqueiro. Cristiano Ronaldo não deu tempo de bater, ele ficou muito bravo com as defesas do goleiro. Ficou muito bravo. Bora. Viva Chile, eu confesso que eu torci para o Chile mesmo. Até amanhã. Domingo é a final, é isso? Domingo é a finalíssima da Copa das Confederações. Hoje tem Alemanha e México, né? Seria muito legal, de repente, uma final. Define a outra partida. Define a outra semifinal. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a crise política atual. Uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.